Olá a todos, olá a todas que estão assistindo. Pessoal, muito bem-vindo a essa aula de dicas de como usar a inteligência artificial ChatGPT para melhorar, para estudar línguas estrangeiras. Pessoal, quem por acaso ainda não sabe o que é o ChatGPT, é um site, tá? Você não baixa esse daqui, que ele é uma inteligência artificial de linguagem, ou seja, ele é feito para se comunicar. Ele ainda comete alguns erros, algumas gafes na área de matemática e tudo mais, mas na área humanas, assim, principalmente na área de comunicação, que é o que nos interessa aqui, na área de línguas estrangeiras, ele fala praticamente todas as línguas, né, que ele está, enfim, quase todas as línguas que tem ali no mundo. Ele é realmente muito, muito bom. E ainda é a versão beta dele, né? Então, como é que funciona? Você abre esse site e você escreve aqui alguma coisa, pode ser em português e tudo mais, e ele simplesmente vai responder em uma velocidade absurda. Ele escreve textos, poesias, música e tudo mais. A gente vai estar testando ele aí ao longo da coisa. Bom, o que, que eu fiz? Eu separei aqui 5 passos, 5 dicas de como você pode usar esse chat GPT para melhorar aí no seu idioma. Tá bom? Então vamos lá. Pega papel, pega caneta. Vamos anotar aí as nossas dicas. Ó, em resumo, as 5 dicas envolvem a criação, correção, explicação, exercício e vocabulário. São 5 pontos que a gente vai explorar. Como criar algo, como corrigir algo, como explicar algo, como fazer exercício sobre tal coisa e como adquirir vocabulário. Ó, passo número 1, criar texto, né? Criar contexto. Criar texto do nível desejado sobre assuntos desejados com palavras desejadas. Então você dá o comando para a máquina, e isso é muito importante. Está vendo aqui como eu escrevo? É muito importante você notar como eu faço as perguntas. Porque, por ser uma inteligência artificial, ela não entende aquilo que a gente quis dizer, não entende aquilo que ficaria melhor, ela entende o que realmente foi dito. Então, você tem que ser muito preciso no seu comando. Eu coloquei aqui como exemplo. Escreva um texto em inglês de nível A2, anotem isso, coloquem sempre o nível, ok? Coloquem sempre um nível. Senão, você que é iniciante, pede para escrever um texto, ele vai escrever um texto no nível C1, não vai ser de muita serventia, né? Então, coloquem o nível que você está, A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. Então, escreva um texto em inglês, pode ser qualquer idioma, tá? No nível A2, e aí vem sobre o que eu quero. Sobre uma mulher chamada Gabriela Urui, brasileira, que nasceu no Japão, mas nunca veio ao Brasil. Gabriela sofria bullying na escola porque não era japonesa, mas hoje em dia virou imperatriz japonesa. Pode ser qualquer coisa, sem nexo, sem lógica nenhuma. Eu posso falar sobre um pato que virou presidente dos Estados Unidos. Ele vai fazer, ok? Ele vai fazer. E aí, dá enter e puff, em questão de segundos, ele formulou esse texto. Qual é o ponto todo? Há milhões de textos na internet, né? Você pode pegar e ler qualquer um, mas a lógica está aqui, ó. Criar textos do nível desejado sobre assuntos desejados. Então você está muito afim de conversar, de ler algo sobre algo muito específico, sobre algo que aconteceu na sua rotina. Você está afim de criar uma conversa, um textinho para você conversar isso com seus amigos, saber como é que fala tal coisa, enfim. Você manda. Você não precisa, não está dependente em achar aquilo na internet. Você simplesmente cria aqui a sua demanda. Então aqui ele fez o texto em nível A2, tá aqui o texto muito bem escrito, tá? Realmente não tem erros assim de gramática, de inglês não tem. Se tiver, eu não percebi esses erros, ok? Enfim, tá aqui o texto. Agora que vem a coisa legal. Não adianta nada você fazer isso da Enter. Se você só deu Enter e acabou, copiou o texto e colou em alguma coisa, mandou para alguém, você só deu Enter. Tem que estudar o texto, né, pessoal? Separar as palavras que não conhece, aquela coisa toda, enfim. É isso. Agora vem uma dica para quem está no nível mais avançado. Se você está treinando, estudando para chegar no nível C1 ou já está nesse nível, eu recomendo que você peça para que a máquina crie um texto no nível A2. Por quê? Porque você vai ler o texto no nível A2 e depois você vai pedir para que ela reescreva o mesmo texto acima no nível C1.
E aí ela vai reescrever o texto, tá aqui, puf, apareceu, questões de segundos. E você vai poder comparar o A2 com o C1, ou A2 com o B2, enfim, seja o que for. E isso é muito interessante, porque você vê lado a lado as estruturas usadas e as palavras utilizadas para o A2 e para o B1, para o C1, para o B2 e por aí vai. Então você consegue ver, poxa, no A2 ele usou tal palavra, aqui no C1 ele usou tal palavra, fez essa substituição, ele usou tal tipo de formação gramatical, aqui ele usou outra e por aí vai. Então isso é bem legal, isso é bem útil, ok? Essa foi a dica aí número 1 e ainda tem mais uma dica que eu vou dar. Você também pode pedir para ele criar um texto determinado, no nível determinado, usando palavras determinadas. Então eu escrevi aqui, ó. Crie um texto em inglês de nível A2, usando as seguintes palavras, 2 pontos. Aí eu coloquei qualquer palavra aqui, né? Ok, tell off, call off, put off, look down, take over, look at, let down. E aí, puf, em questões de segundos ele foi e criou esse textinho aqui bem legal. Vou ler aqui com vocês, que tá tudo aqui, ó. Mary wanted to tell off. Tell off, pra quem não conhece, é um phrasal verb, quer dizer dar a bronca, repreender alguém. Mary wanted to tell off her little brother for playing with her toys, né? Maria, eu vou falando, traduzindo, tá? Maria quis brigar, né? Dar um esporro aí no seu irmãozinho por ele ter, brincado, estava brincando com os brinquedos dela. Mas ela decidiu que ela seria muito legal, ela seria, ok, legal, ela seria nice, né, kind, com ele, né? Ao invés disso. Então, ela planejou cancelar, ok, o jogo, né, brincadeira, porque ela estava brava. Mas ela não queria deixar para lá a diversão. Maria, ela não quis o quê? Ela não quis menosprezar o irmão dela, né? E deixar ele decepcionado. Repara que tá tudo aqui, ó. Tell off, call off, look down, let down, put off. Tá tudo aqui, né? Ela não queria, né, decepcioná-lo. Ela quis dominar o jogo, né? Take over the game. E mostrar para ele como brincar de forma mais legal. Ela olhou para ele com um sorriso e eles continuaram a ter um bom tempo, a se divertir, traduzindo assim. Uma tradução meio literal que eu fiz aqui na hora, ok? A questão é, ele criou um texto exatamente com o que eu precisava. Afinal, eu aprendi essas palavras, tell off, call off, por aí vai, e eu preciso de um contexto para elas, né? E aí que tá, paf, tá o contexto. Mas se você quisesse algo específico, tipo, crie um texto nível 2 usando tais palavras sobre um pato que vira presidente dos Estados Unidos. Ele vai fazer, entendeu? A questão toda é essa. Você dá o comando e ele executa. Se você não dá o comando, ele faz o que vier melhor na cabeça dele. Mas tá aqui o texto, tá bom? O texto tá aqui. Ok? E se você não gostar, você pode pedir para ele recriar. Você pode, e ele vai fazer, e é sempre original. Ele não usa a internet, tá, gente? O ChatGPT, então ele não faz buscas na internet. Ele não é recomendado para ser usado como Google, por exemplo, para você fazer perguntas precisas de buscador, porque ele não é um buscador, tá bom? Ele é uma inteligência artificial de linguagem, feito para conversar. Ok, agora passo 2. Então esse foi o passo 1. Anotaram aí, anotem as dicas, anotem muito bem como eu faço a pergunta, porque isso é extremamente necessário. Passo 2, correção. Como você pode usar o chat para corrigir? Bom, então temos aqui, ó. Conversar com a máquina e pedir para que ele te corrija. Então simplesmente você chega e fala assim, ó. Vamos conversar em inglês. Ah, gente, quando eu escrevi aqui, eu escrevi sem acento mesmo, escrevi correndo, tá bom? Para tirar print para poder gravar esse vídeo. Então não reparem na minha pontuação. Reparem na pontuação da máquina. Ok, vamos conversar em inglês. Você poderia corrigir meus erros? Aí ele fala, claro, vamos sim, vamos lá. Reparem que eu pedi para corrigir os erros. Se eu não pedir para corrigir os erros, ele não vai corrigir. Eu tenho que pedir. E aí começamos. Hello, let's talk about my day. Oh, hello, I'd be happy to talk about your day. How was it? E aqui sou eu, né? Eu escrevi errado de forma proposital para ver se ele ia corrigir. E eu escrevi I woke com Y, up early to go to work. Escrevi errado de propósito essas palavras aqui. Essas 3 palavras, woke, early e awful.
E aí, ele muito educadamente foi lá e me corrigiu. Falou, que bom que você teve um bom dia. Mas olha só, você cometeu uns errinhos aqui. A frase correta seria... Aí ele botou aqui do jeito correto, como vocês podem ver, né? Aqui. Opa, aqui. E aí ele ainda deu uma dica. Ó, lembra que o passado é esse. É assim que se escreve. E a conversa segue. Aí você sai falando e ele vai ficar corrigindo. É seu texto. Você também pode pedir para ele corrigir um texto já pronto, né? Porque aqui a gente estava conversando de forma espontânea. Mas vamos supor que você escreveu um texto, você fez frases, né, para treinar aí o seu inglês e tudo mais. Você está com dúvida, será que isso está certo? Normalmente a gente manda para um amigo, para um professor que vá corrigir o texto, né? A diferença é que isso faz aqui na hora que você quer. Então, olhem a forma certa de perguntar. Corrija o inglês do texto abaixo, depois mostre quais foram os erros. Exemplo. Por que o exemplo? Eu coloco o exemplo e ele segue esse padrão, né? Frase errada, you is good. Frase correta, you are good, né? E aí, puff, tá aqui o texto abaixo, né? Esse é o texto original com erros, tá? Com erros de inglês. Aí eu coloquei tudo isso aqui é minha pergunta. Então, escreva assim, corrija o inglês abaixo, papapá, copia o exemplo que eu dei e coloca o texto e dá Enter. Quando você der Enter, ele vai dar o texto corrigido, tá aqui o texto corrigido, puff, e aqui erros encontrados, ele vai fazer isso daqui, ó. Vai mostrar qual é o erro encontrado e tudo mais. Muito, muito, muito legal, né, pessoal? Igual aqui, ó. To explain for her brother. É o que estava escrito lá no texto e a correção é to explain to her brother. Então, em vez de for her brother, to her brother. Aqui, ó. That is a policeman. Policeman. Ele trocou para who, né, que seria mais correto mesmo. E por aí vai, beleza? Então, pode usar aí como forma de correção na hora certa. Passo número 3, né? Pedir para que ele explique coisas, usando exemplos para que fique mais claro, né? Para que fique mais claro, mais claro, né? Vai ficar muito claro, vai ficar claro. Então, olha só, olha como eu perguntei. Me explique em português. Por que você tem que colocar em português? Senão ele vai te explicar em inglês. Pode ser que isso aconteça. Então, me explique em português a diferença entre also e to. Para quem não sabe, essas duas palavrinhas significam também em português, mas tem uma diferença de uso dela na língua inglesa. Me explique em português a diferença entre also e to. Crie exemplos e faça comparações com a língua portuguesa, se possível. Então ele foi aqui em 2 segundos, paf, tá aqui. Claro que você acha isso em outros sites e tudo mais. A diferença é a velocidade, né? Porque quando você bota no Google, ele vai te dar um monte de sites. Você tem que entrar nesses sites, ler, ver se o site está explicando aquilo que você pediu e por aí vai. Aqui ele joga. E aí, se você quiser mais exemplos, você pode falar, me dê mais exemplos. Dê exemplo com as palavras. Ele vai criar quantos exemplos for necessário. Ok? Então, pode pedir aqui para fazer uma explicação. Né? Esse é o passo número 3. E agora aqui para criar exercícios. Então, você está estudando algo específico em inglês. E aí você quer fazer exercícios. Você foi na internet, achou um exercício, fez. Só que você quer mais exercícios. E agora, o que fazer? Peça para criar exercícios. Pedir para elaborar exercícios com conteúdo que está sendo estudado. Então, por exemplo, eu digitei aqui, ó. Crie exercícios sobre o uso correto. Tá bom? Nenhuma palavrinha que eu usei aqui, gente, é em vão, tá? Que eu usei bastante essa máquina para entender mais ou menos como que ela pensa. Sobre o uso correto do comparativo e superlativo em inglês. E aí, em questões de segundos, ele criou esse tipo de exercício e ele ainda dá as respostas. Tá? Aqui é a resposta embaixo. Olha que fantástico. Se você quiser outro tipo de exercício para marcar verdadeiro ou falso, para completar, para sugerir, questões, enfim, para escrever, é só você pedir para ele fazer. Você bota um exemplo de exercício e ele vai seguir aquele modelo, beleza? Gente, não é uma máquina que é criativa. Ela faz o que você executa, o que você manda. Você mandou fazer, mandou pular amarelinha, vai pular amarelinha. Mandou botar a resposta, bota. Mandou escrever de trás para frente, ela vai escrever de trás para frente. Ok? Eu nunca fiz. Interessante, né? Pedir para escrever de trás para frente. Vamos aqui. E o passo número 5 e o último passo é o vocabulário. Como adquirir vocabulário. Você pode pedir para ele te dar um vocabulário específico, como por exemplo, cite o vocabulário necessário para conversar sobre roupa em inglês.
Então vamos supor que você queira conversar com amigos sobre a política, sobre as eleições, sobre as Olimpíadas, enfim. Mas você não tem esse vocabulário, você nunca conversou aquele assunto, então você não sabe quais são os termos corretos que devem ser usados naquele tipo de assunto. Então você pede para ele citar, né, o vocabulário necessário para conversar sobre. E aí, puf, ele vai dar aí o vocabulário. Então eu botei aqui sobre roupa e aqui está sobre roupa, né? E ele foi muito longo, eu cortei ali. E quando ele para, que ele não é infinito, né? Ele não vai escrever para sempre, ele não vai escrever todas as palavras. Ele dá uma sugestão aí de 15 palavras. Se você quer mais, você digita, eu quero mais. E ele vai te dando mais, e mais, e mais, e mais, e mais, né? Pessoal, tem uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu vou fazer agora, usando o chat. Você pode pedir para ele escrever um diálogo também, isso é muito interessante. Então vamos simular aqui um diálogo, uma loja de roupas, né? Você faz o seguinte, ó, crie um diálogo entre duas pessoas, podem ser quatro, podem ser cinco, podem ser 10 pessoas, ok? Conversando em uma loja de roupa. Observe, se eu der enter agora, ele vai criar em português, eu quero em inglês. Então, crie um diálogo em inglês entre duas pessoas conversando em uma loja de roupas, né? Uma pessoa é o vendedor e a outra é o cliente, beleza? Se eu quiser dar mais informações, falar assim, o cliente não tem muito dinheiro e quer um desconto na roupa. O vende, vendedor não aceita dar o desconto. O cliente fica bravo e vai comprar a roupa em outra loja. Você também pode botar o nível. Escreva um diálogo em inglês no nível A2, tá bom? Aqui eu não. Se eu não determinar o nível, ele vai fazer o que eu pedi da forma que ele achar melhor. Mas se eu quero um nível, eu boto aqui no nível A2. E aí, deixa eu botar aqui. Já introdução no nível A2, entre duas pessoas conversando numa loja de roupas, né? Uma pessoa é o vendedor, a outra é o cliente não tem muito dinheiro e quer um desconto na roupa. O vendedor não aceita o desconto, o cliente fica bravo e vai comprar em outra loja, dê enter, e aqui ele vai criar. Lembrando, gente, que dependendo do horário, o horário que eu estou gravando aqui agora é um horário meio de pico, tem muita gente usando, então ele fica um pouco lentinho. Isso que vocês estão vendo é lento. Porque ele consegue fazer à noite, por exemplo, né? Tem versão paga, né? Que ele é sempre rápido. Mas não é o caso. Mas tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Hello, I'm looking for a dress for a party tonight. Do you have any that might suit me? Of course. Tá aqui, ó. We have a lot of dresses. What's your size and perfect style? Por aí vai, por aí vai, por aí vai. Tá aqui o desconto. E aqui ele fala, ó. Ai, eu acho que eu vou procurar alguma coisa mais barata em outro lugar. Obrigado. Muito. Tá aqui o diálogo. Tá aqui o diálogo com as informações que eu dei. Se eu quiser uma continuação, eu posso escrever. Escreva uma continuação. Se eu quiser que ele faça exercício sobre isso, eu posso fazer. Elabore exercícios sobre o diálogo assim. Vamos lá. Ó, crie exercícios sobre o diálogo escrito acima. É sempre importante você falar acima, abaixo, para ele não errar, né? Dei enter e aí ele vai fazendo aqui as perguntas, ó. Mas repara que ele fez um exercício de marcar. Se eu quisesse que fosse um exercício de interpretação de texto, eu tenho que criar um exercício de interpretação de texto sobre o diálogo assim. Tá aqui o exercício. Olha só que fantástico, né? Que mão na roda. Pessoal, é nisso a gente agora vai chegar numa conclusão, já estamos terminando, que é o seguinte, ó. Para obter um bom aproveitamento da inteligência artificial, é fundamental dominar a habilidade de formular perguntas corretas. Isso aqui é a cereja do bolo. Se você chegar para sua mãe, para seu pai, enfim, uma pessoa que não estuda línguas, falar assim, aprenda inglês com isso daqui, ele vai conseguir aprender inglês? Não, não vai. Porque ele não vai, a pessoa leiga, ela não vai saber fazer as perguntas corretas. Ela não sabe o que tem que estudar primeiro, o que tem que estudar depois, não sabe.
Entendeu? Então, é uma ferramenta isso aqui, não é um gênio da lâmpada, tá bom? Não é um professor, não é uma ferramenta. Você tem que saber como perguntar, como utilizar. Da mesma forma que se eu der aqui para vocês uma espada e pedir para vocês saírem por aí lutando contra um espadachim, não vai acontecer nada. Por melhor que seja a espada, ela não tem serventia na mão de um leigo, né? Na mão de um covarde. Tem um ditado budista que fala isso, né? A melhor espada do mundo não tem serventia nas mãos de um covarde. É a mesma coisa. Se eu der uma caneta para vocês e falar assim, escreva um poema, vocês vão saber escrever um poema? Uns sim, outros não. A única coisa necessária para escrever um poema é uma caneta, né? E por aí vai. Então, tem que saber formular as perguntas, tem que saber usar essa ferramenta. Não é sentando aqui e falando assim, me ensina inglês. Ele não vai te ensinar. Ele vai dar umas palavras aqui, ali, por aí. Mas aprenda como? Como estudar. Ele não vai fazer isso. A não ser que você saiba como perguntar. Isso porque uma pergunta bem elaborada e instigante é capaz de gerar uma resposta inteligente e satisfatória. Então, quanto mais elaborada for a pergunta, melhor a resposta. É importante salientar que quanto mais detalhada e precisa for a pergunta, tá bom? Quanto mais detalhes você colocar, melhor, mais precisa será a resposta obtida. Como a inteligência artificial não trabalha com subjetividade, isso daqui é o que um ser humano tem. Muitas vezes, os meus alunos me fazem perguntas e eu sei que eles queriam saber outra coisa, eles queriam perguntar de outra coisa. Eles perguntam A, mas eles queriam, na verdade, perguntar B. Mas o aluno não teve a capacidade de formular a pergunta, ele não soube como usar as palavras para fazer aquela pergunta que ele queria. E eu, como professor, eu conheço o aluno. Eu sei exatamente o que ele quis dizer. E então eu consigo dar a resposta que ele precisa. A máquina não trabalha assim. Ela não tem a capacidade de compreender o que o aluno quis dizer. Somente o que ele realmente diz. Então ela é literal. Ela não tem capacidade de interpretação. Ela é literal. Você botou lá pra escrever um conto sobre um pato que é um pato que voa para os Estados Unidos, entendeu? Ela é literal. Portanto, é necessário que sejamos claros em nossos comandos. Beleza? Pessoal, essas foram as 5 dicas. Elas são muito boas. Eu estou usando essas dicas aqui com grego, né, que eu estou aprendendo atualmente. Está sendo assim, uma mão na roda. Mas foi o que eu falei antes. Não substitui. Por enquanto, né? A inteligência artificial ainda não substitui o estudo, o professor. Não estudo. Isso aqui é uma ferramenta. Assim como o Google Tradutor, uma ferramenta. Como, enfim, outros tradutores, outras ferramentas que temos aí de idioma. São ferramentas que só tem serventia nas mãos de quem sabe usar a ferramenta. Então, você tem que continuar estudando e tudo mais. É uma ferramenta para economizar tempo, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Creio eu que em 5 meses esse vídeo vai estar obsoleto, que eu acho que ela vai estar muito melhor, essa inteligência artificial. Conforme eu falei, ela ainda é versão beta. Então imagina quando estiver pronta mesmo. Mas até lá a gente vai usando dessa forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi incrível estar aqui. Incrível falar desse assunto. E foi um prazer imensurável. Um beijo.